Olá, amigos! Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. Saudações a todos! O vídeo de hoje é o vídeo 109, são 109 edições dos nossos vídeos da nossa revista eletrônica e que sempre convido vocês para que quando tiverem tempo dêem uma olhada na nossa playlist, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Como eu sempre brinco, no mínimo vocês vão ficar um pouquinho mais sabidinhos. A nossa revista eletrônica, aqui você não vê coisa de polarização, aqui não tem violência, aqui não tem fofoca de celebridade, aqui é conhecimento, é informação, é a boa arte, é o bom entretenimento, nós fazemos biografias, tudo que for positivo, tudo que faça a gente sair mais leve após uma visita, né, à internet, que é tão importante. Eu agradeço a vocês que dão like, a vocês que compartilham, a vocês que estão inscritos e também aos futuros inscritos. Hoje vamos falar sobre o Rio Amazonas, vamos falar sobre Billie Holiday, vamos falar sobre Beethoven e vamos terminar a edição de hoje falando sobre o Nepal. Então, não vamos perder tempo porque tem muitos assuntos bons hoje, então vamos à nossa revista eletrônica. E vamos começar, meus amigos, falando sobre o Rio Amazonas. Há algumas semanas eu fiz um vídeo falando sobre o Rio São Francisco, o rio da unidade nacional, o rio que nasce no Brasil e deságua no Oceano Atlântico. Já o Rio Amazonas, ele é totalmente diferente do Rio São Francisco, obviamente. E começa pela sua nascente. A sua nascente não está dentro do território brasileiro, mas sim do território peruano, na Cordilheira dos Andes. Ele passa por Colômbia, passa pelo Peru, passa pelo Brasil e ele deságua na Ilha de Marajó, no Oceano Atlântico. A Ilha de Marajó, todos nós sabemos que fica no estado do Amapá. São mais de 6.997 quilômetros de extensão desse curso de água doce, que hoje não disputa mais com o Rio Nilo o título de rio mais longo do planeta. Realmente, após a tecnologia, após os estudos, o Rio Amazonas é o rio mais longo do planeta. Essa posição o Rio Nilo perdeu e quem tem agora essa posição é exatamente o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele é cantado em verso e prosa, né? Eu sempre gosto de dizer isso, porque uma das características, uma das curiosidades do Rio Amazonas é exatamente no tocante ao seu nome. No território brasileiro, o da Amazônia Legal, né? Ele recebe o nome de Amazonas, mas, por exemplo, no Peru, ele é chamado de Marajon. E por que ele recebe esses nomes? No caso do Brasil, mais precisamente no século XVI, houve um navegador chamado Francisco Oleano, que ele fez todo o percurso, né? O percurso durou 6 meses. Ele foi lá do Peru até o Oceano Atlântico, foi lá com os companheiros dele, né, a expedição, e eles acharam muito interessante porque ao longo do percurso, né, nas civilizações ribeirinhas, ele via, lógico, eles viram muitos índios que atacaram e no grupo de índios havia muitas, índios não, indígenas, havia muitas mulheres, muitas indígenas. E essas mulheres, elas atacavam e elas atacavam tipo Amazonas, né? Aquelas Amazonas gregas, segundo eles, segundo o relato. Então, devido a essas indígenas, essas mulheres guerreiras amazonas, o rio Amazonas recebeu esse nome de Rio Amazonas. O Rio Amazonas, fora a nascente, né, a nascente fica numa região de grande altitude, cerca de mais de 4.000 metros de altitude. O resto do seu percurso é todo plano, né, em planície. Então dificulta muito o uso do rio para a produção de energia hidrelétrica. Ele é muito útil, né, tanto para a população, para meio de transporte, como também para tirar o sustento, né, das populações que moram ao longo do percurso do rio. Mas o rio é exemplo de muitos e muitos
biomas, vamos dizer assim, habitats naturais. Eu não sou a pessoa mais catedrática em meio ambiente para dizer qual tipo. Ele está sofrendo também muito com o ataque do ser humano, né? O ataque das grandes corporações, das grandes indústrias, né? Da poluição que há no mundo. A gente tem até que torcer para que o evento COP30, né? A questão do Rio Amazonas também seja bastante abordada e seja bem discutida. O rio tem cerca de 110 rios afluentes, o rio Amazonas. São mais de 1.100 espécies animais. Para vocês terem uma ideia, no rio Amazonas existem enguias elétricas, existe o boto cor-de-rosa, que é a história do boto cor-de-rosa, né? Há todo um folclore, toda uma mística também envolvendo o rio Amazonas. Então, meus amigos, é um grande rio, é o rio mais importante, mais longo do mundo. É um rio que não pertence só ao Brasil, ele pertence também a outros países. É um rio muito importante para a América Latina, então nós teríamos que fazer o registro a respeito do mesmo nos nossos vídeos. Acessem, vejam no YouTube o percurso que o rio faz, as suas belezas, também o seu sofrimento, né? Diante do que o ser humano, do que o homem tem feito contra a natureza. Há também os animais que vivem, toda a flora e toda a fauna existentes neste rio, neste grande curso de água doce que se chama Rio Amazonas. Aqui está a nossa simples homenagem ao rio, a um dos rios mais importantes do país. E do Rio Amazonas nós vamos para a arte, nós vamos para a música e vamos iniciar hoje um vídeo, né, uma temporada que é a seguinte: as grandes músicas, as grandes cantoras black dos Estados Unidos, as grandes cantoras negras americanas que são realmente fabulosas, mulheres de vozes lindas e de história de vida também muito complicadas, as histórias delas. E vamos começar falando de ninguém mais, ninguém menos que Billie Holiday. E quem foi Billie Holiday? Billie Holiday foi o maior expoente feminino do jazz moderno, lógico, nos Estados Unidos. Ela nasceu Eleonora Fagan. Ela nasceu mais precisamente no ano de 1915, na Filadélfia, nos Estados Unidos. E a vida dela já, logo no comecinho, já foi bastante curiosa. Já começou com muita curiosidade e com muitas curiosidades até preocupantes. Porque ela nasceu, lógico, de uma mocinha, de um rapaz, sendo que muito jovens. O pai dela tinha quase, ou pouco mais de cerca de 15 anos de idade, a mãe 13, e, lógico, não tiveram condição de criar a criança, de criar o bebê. Então, quem criou a Eleonora Fagan, que na época se chamava Eleonora Fagan, foi exatamente a sua tia. Então criou a menina e a menina, quando fez 10 anos de idade, a menina foi violentada pelo vizinho. Aí já começa uma vida cercada de muitos incidentes altamente desagradáveis. Ela ficou um tempo na rua, ela se envolveu logo cedo com bebida, depois essa tia dela se tornou muito importante na vida dela, depois ela reencontrou a sua mãe, ou seja, uma vida muito cheia de altos e baixos. E ela teve contato com a bebida alcoólica, da bebida alcoólica ela teve contato com a droga, mais precisamente com a heroína. Vieram os envolvimentos amorosos, e os envolvimentos amorosos dela eram com homens um pior que o outro, até que chegou uma época que ela se dedicou ela disse: eu vou trabalhar, eu vou me sustentar, vou sustentar a minha família. E ela foi pedir emprego num bar, num restaurante. Sendo que ela queria qualquer coisa, até mesmo lavar prato, ela não foi com aquela percha de ser uma cantora. Chegou lá, ela disse: até cantar eu canto. Ela foi cantar. Sendo que ela foi cantar sem nenhuma técnica vocal, sem nenhum brilhantismo, sem nenhuma escola de música. E ela, logo nas primeiras apresentações, ela chamou a atenção do público
e que cada vez mais ia aos restaurantes, iam aos bares, não para ser atendido por uma garçonete, mas sim para ouvir a Eleonora Fagan cantando. Então, dali foi o público aumentando, as pessoas querendo conhecê-la. Ela, já com mais idade, adotou o pseudônimo, né, de Lady Di, exatamente Lady Di, e ela começou a fazer muito sucesso. Então, o que foi que aconteceu? Um público muito especializado começou a ir ao restaurante, e cada um que fosse que queria investir na voz dela, na técnica dela. Ela se dizia fã e era fã de Louis Armstrong, né? Louis Armstrong tem uma música belíssima que é Love and Rose, eu aconselho até vocês acessarem no YouTube. E inclusive até um grande nome da gravadora CBS ou CBS aqui no Brasil foi até lá o restaurante. Os locais também que ela passou a se apresentar, os locais foram melhorando, né? Saíram lá do underground e ela subiu mais. E a convidou, né? Ele convidou o representante lá da CBS para dar a ela aulas, né, técnicas de voz, para aprimorá-la mais e mais, e aí ela conseguiu fazer mais sucesso, conseguiu gravar discos, inclusive até ela fez duas músicas muito bonitas em prol da defesa da criança negra, protegendo a criança do racismo. Ela também se embrenhou muito nessa coisa de defender causas importantes, porque ela é uma criança negra, sofreu muita coisa difícil. Então ela fez essa música, foram duas músicas em prol da defesa da criança diante do racismo e também da violência sexual. Então o auge, né, da vida. Aí o problema foi exatamente a vida amorosa dela. Ela tinha muita carência e ela se envolvia com homens muito perigosos, com homens muito difíceis, homens drogados, homens violentos, também com empresários inescrupulosos. E o danado do vício que ela tinha, porque ela tinha um vício astronômico pela bebida alcoólica e pela droga, mais precisamente pela heroína, que destruíram a vida dela. Então, de locais de primeiro nível que ela cantava, ela passou, mesmo com aquele talento todo, a cantar em lugares de baixíssima reputação. Isso fez com que ela ficasse seriamente doente, sobretudo com cirrose hepática, e ela não parou, mesmo doente, ela não parou de beber, e ela veio a falecer já utilizando, né? Quando ela veio a falecer, ela já estava no auge, e de Lady Di ela passou a chamar-se Billie Holiday, e no ano de 1959 ela parte lá dos Estados Unidos com simplesmente 44 anos e no auge de uma produção musical. Então, meus amigos, quanto sofrimento, né? Quanto talento, né? Eu diria até assim, um baita de um passarinho, um lindo passarinho com um canto belíssimo, aprisionado numa gaiola, e a gaiola é exatamente do vício do álcool e do vício das drogas. Ladies and gentlemen, nossos aplausos para onde quer que ela esteja, para Billie Holiday. E ouçam no YouTube as suas músicas, a sua voz, e a gente vê uma belíssima sintonia e sinfonia também na voz humana. De Billie Holiday, vamos agora para um grande nome também, um outro grande nome da música clássica, não é? Em os grandes virtuosos da música erudita. Vamos falar hoje sobre Beethoven. Vamos falar sobre o grande Beethoven, Van Beethoven. E Beethoven tem uma história também bem interessante, bem sofrida. Ele que nasceu em dezembro de 1770 em Bonn, na Alemanha, e vem a falecer no ano de 1827, em março, em Viena, na Áustria. Esse garoto nasceu em uma família cujo pai e o avô eram musicistas. Eles tinham um apuro muito grande pela música, e lógico que o rapaz
que a criança, então, né, ter idade, se sentiu num ambiente muito propício a isso e muito incentivado. E logo cedo começou a estudar música, a viver esse ambiente lá em Bonn, na Alemanha. E o problema é que tanto o pai quanto o avô eram alcoólatras inveterados também, inveterados. Isso foi muito difícil para o rapaz, porque ele perdeu o pai e para a bebida alcoólica, né? E logo em seguida ele teve que lutar pela vida, lutar pela sua sobrevivência, mas sempre dentro da música. Mas ele teve uma sorte, ele teve uma carta na manga que a vida reservou para ele, que foi a presença de um mecenas. Alguns de vocês não devem saber o que é um mecenas. O mecenas era uma figura muito típica da Grécia Antiga, que era como se fosse era alguém que patrocinava os grandes artistas. Por exemplo, eu tinha uma grande capacidade artística para alguma coisa, mas eu não tinha condições de vender meus produtos, de divulgar. Então eu tinha alguém, né? É como se fossem os empresários, digamos, dos dias atuais. Então, o nosso querido Beethoven, ele teve um mecenas, e foi esse mecenas que abriu as portas douradas para ele da música erudita, para que ele tivesse público e para que ele vivesse bem. O nome dele foi o Conde van der Stein. E o Conde van der Stein, ele investiu maciçamente em Beethoven, a um ponto de Beethoven ser um dos maiores nomes na produção de sonetos, sinfonias, quartetos, nas grandes obras em orquestras, em música erudita do planeta. E a gente diz planeta, hoje é do planeta, mas na época era na Europa. Então ele ficou lá no mundinho de Bonn, quando precisava viajar, ele viajava para alguns países ali ao redor, mas chegou um momento que ele cresceu muito. E quando ele cresceu muito, ele seguia muitas orientações desse conde, que era uma pessoa muito antenada, e esse conde disse, espera aí, já é o teu momento, Beethoven, você vai ter que ir para a capital da música da Europa de então, do século XVIII, que era a cidade de Viena, capital da Áustria. E todos nós sabemos também que Viena era a capital das grandes valsas, das famosas valsas vienenses. E lá só foi êxito, só foi sucesso, ele foi construindo, fazendo as suas sinfonias, até que por volta de 1800 surgem os primeiros problemas de saúde. E o primeiro problema de saúde, justamente para um músico, foi exatamente o problema no ouvido. Ele teve sérios problemas nos ouvidos, mas problemas que não impediram que ele continuasse produzindo as suas grandes pérolas musicais. Parecia até que quanto mais ele adoecia, quanto mais dificuldade ele tinha nos canais de audição, mais pérolas, singularidades ele criava. Daí, ele também teve problemas com o álcool, ele teve também problemas hepáticos, problemas de infecções, teve problema também de pneumonia, inclusive até por causa do clima, né, na Europa. Isso foi minando a sua vida, a sua força, e fez com que, no ano de 1827, ele viesse a falecer, até que ele queria e conseguiu fazer as suas 10 sinfonias. Se tornou um grande nome aos 57 anos de idade, um grande nome da música erudita internacional. Ele era tão celebridade para a época que ao seu funeral seguiram cerca de 200 mil pessoas. Aqui está também mais um registro interessante nos grandes virtuosos da música clássica, da música erudita, o nosso querido Van Beethoven, contando um pouco a vocês da vida dele, do sofrimento dele e também da sua arte tão bela, tão interessante e tão significativa. E agora vamos encerrar o nosso vídeo e vamos hoje, em atualidade, já que é uma revista eletrônica, nós vamos falar um pouco sobre o Nepal.
A gente está vendo aí na mídia as rebeliões, né, coisas bem desagradáveis que estão acontecendo lá no Nepal. E nós queremos passar para vocês o que é o Nepal, né? Uma meta minha aqui nos meus vídeos como jornalista, facilitar para vocês os temas que estão aí na baila, que estão aí na internet ou na TV aberta e fechada. Meus amigos, na verdade, o Nepal é um país. É um país que se localiza na Ásia, é um país que fica entre a China e a Índia, se eu não me engano. E é um país que tem como capital a cidade de Katmandu, tem uma população geral de cerca de 29 milhões de pessoas, tem uma extensão de cerca de 140 mil quilômetros quadrados, é um país muito pobre, é um país que ainda vive no setor primário, ou seja, vive ainda da produção de arroz, da produção de batata, não avançou muito no setor de serviços, vive querendo sair da monarquia para a república, vive dentro do sistema parlamentarista, ou seja, que há um presidente e há um primeiro-ministro. É um local também muito difícil no sentido de mobilidade social, né? É uma estrutura meio... As pessoas não avançam muito, né, socialmente, e é um país muito voltado para a religiosidade, né? O país do budismo, principalmente do hinduísmo, por incrível que pareça, mais de 80% da sua população é hinduísta, 10% é budista. Então, é um país que não é muito, ele não tem um olhar muito para frente, no sentido de desenvolvimento econômico, político e social. Então, eles têm essa questão religiosa, mas deve também ter algo lá muito interessante para que aconteçam, né, essas rebeliões, esses problemas que têm aparecido na mídia. Algum interesse tem. Sempre que a gente vê um paizinho, a gente viu até que em alguns vídeos, quando a gente vê algum local, algum território assim muito pequenininho, muito aparentemente inofensivo, alguma coisa dentro do sistema das grandes potências que deve existir ali para que chame a atenção tanto dessas autoridades. O Nepal ele fica numa cordilheira nevada, né, o Monte Everest, que tem cerca de 8.880 metros de altitude. Então, uma curiosidade é que a maior curiosidade que tem lá, aliás, uma das maiores, é que foi a terra onde nasceu Siddhartha Gautama Buda. Meus amigos, fizemos mais um vídeo. Fizemos o vídeo 109 para vocês, bem simples, bem objetivo. E novos vídeos virão, novos temas virão. Vamos continuar com a nossa saga em prol do bom conhecimento, porque quando a gente vê informação boa, a gente fica bem e a gente vai aprendendo. E é uma meta dos nossos vídeos, porque o jornalismo também é aprender. Muito obrigado a vocês que me assistem e até o nosso próximo vídeo. Está contado.